Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre o irmão Dale Bradford. Ele é natural de Washington, D.C. Ele viveu no Brasil por 9 anos. A primeira vez, quando ele tinha 10 anos de idade, o pai dele foi pedido para vir ao Brasil para ajudar fazendeiros brasileiros a formar cooperativas. A família morou no Rio de Janeiro por 3 anos e em Brasília por 1 ano. E foi nesse período que ele aprendeu a falar português fluentemente. O irmão Dale, de 1974 a 76, ele serviu na missão Brasil-São Paulo Norte. De 2020, de 2005 a 2008, ele e a esposa presidiram a missão Brasil Interlagos. Depois, eles serviram como diretores de lugares históricos na igreja, nos arredores de Palmyra, de 2015 a 2018. E eles serviram mais uma missão em Boston, servindo no ramo de brasileiros. Tem 4 filhos, 15 netos, que são super inteligentes e lindos. Essa foi a informação que o irmão nos passou 1 ano atrás, e com certeza tem mais atualização que a gente vai deixar com o irmão Deu para fazê-lo. Irmão, todo com o senhor. Sinta-se à vontade. Muito obrigado. Primeiro, quero falar sobre minha voz. Eu tenho uma doença neurológica que afeta a voz e o andar. Então, eu uso um andador e vocês podem ouvir a voz bem rouca e eu falo bem devagar. Eu peço desculpa, mas é, é algo eu tenho que conviver com isso e faz parte da vida, né? Como o Su falou, eu amo o Brasil. Eu falo sempre que sou brasileiro de coração, só que nasci no lugar errado. Mas eu sempre amei o Brasil e especialmente o povo brasileiro. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela. Espera aí. Ok, estão vendo agora? Então, assim, Ok. sim. Então, foi pedido que eu falasse sobre Sião em Jackson County, Missouri. E eu vou falar sobre isso na primeira metade do tempo. Depois eu vou falar sobre coisa muito mais importante. E ah, vamos lá. Espera aí. Ok. Ok. Eu, como acabei de falar, eu não falo muito bem. é, então, eu vou pedir que alguém leia para mim. Então, se alguém puder começar a ler. Eu Não posso é ler? apenas. Opa! Pode ler, Franciele. Ah, então tá bom. Não é apenas vocês que têm interesse nesse tópico. A edificação de Sião é uma causa que foi do interesse do povo de Deus em todas as épocas. É um tema sobre o qual profetas, sacerdotes e reis falaram com especial deleite. Eles aguardaram com grande e alegre expectativa o dia em que vivemos. E inflamados com esse alegre anseio celeste, cantaram, escreveram e profetizaram a respeito de nossos dias, mas morreram sem vê-lo. Somos o povo abençoado que Deus escolheu para trazer à luz a glória dos últimos dias.
Cabe a nós ver, participar e ajudar a levar adiante a glória dos últimos dias. Foi o ensinamento do presidente da igreja, Joseph Smith. Então, eu quero pausar agora mesmo e eu quero que cada um de vocês. Peraí, peraí um minuto. Vai para a biblioteca do Evangelho. E daqui a um minuto vou chegar lá. Ok. Então, Biblioteca do Evangelho, deixe-me ir para lá. Ok, vai para a história da igreja e clique na história da igreja. E vai para acho que seja tópicos. Não. Vai. Não, eu estou no lugar errado, desculpa. Vai para. Vai para. Livros e lições. E depois clique no Ensinamentos dos Presidentes. E alguns vão lembrar que antes de vens e segue-me, estudávamos no sacerdócio e só que estudávamos sobre os presidentes da igreja. Aqui embaixo é Joseph Smith. Clique aí e depois vai para estabelecer a causa de Sião, que é capítulo 15. Muitas das citações que eu vou usar vieram desse capítulo. E eu quero que vocês saibam sobre isso, porque esses ensinamentos dos profetas é fantástico. Ok, eu vou voltar agora para o PowerPoint. Ok, agora, meu leitor, pode ler, por favor. Vivi, Posso ler? Cremos, cremos que construiremos experiência. Nossa, peraí. Cremos que esplêndidas. Vivi, Queremos que construiremos. continua, Márcio, então, enquanto eu vivi. Ela pode ler o próximo. Ok. Queremos que construiremos esplêndidos edifícios, templos magníficos e cidades lindas,
que a, tornarão a ser o orgulho, louvor e glória do mundo inteiro. Cremos que este povo vai superar em literatura, na ciência, nas artes e em fábricas. Aliás, haverá uma concentração de sabedoria, não apenas a sabedoria do mundo como existe hoje, mas homens serão inspirados em as coisas como nunca foram antes. E teremos eventualmente os edifícios mais magníficos, jardins mais lindos, roupas mais ricas e lindas, e seremos o povo mais saudável e mais intelectual que vivem na Terra. Já imaginou? Que coisa fantástica! E essas citações vêm de presidentes da igreja e membros do Quórum dos Doze. E eles falam sobre visões que eles tiveram sobre Sião. Pode continuar, essa aqui é do Orson Pratt. A luz verdadeira, que é de Deus, será visível nos olhos de todos os habitantes daquela cidade. E será limitada apenas para eles? Não. A luz brilhará conspicuosamente daquela cidade, estendendo até os céus, que na realidade será como uma cidade no monte que não pode ser escondida e causará terror em todas as nações da terra. Todos verão a luz? Não. Algumas pessoas estarão distantes demais, além dos mares, para poder ver aquela luz miraculosa que brilhará naquela cidade. Mas vou te contar do efeito que terá nos reis e rainhas, líderes, senadores e juízes da terra. Eles ouvirão pelo telégrafo, as notícias serão espalhadas entre todas as nações civilizadas da Terra. Uau. E continuando, por favor, Su. Mas eles não acreditarão, eles dirão: cruzemos o mar e veremos por nós mesmos o que foi reportado pelo telégrafo, quando chegarão até a jornada de 1 ou 2 dias da cidade, de 1 ou 2 dias da cidade ficarão abalados. Alguns desses reis e nobres, quando verão a luz brilhando, ficarão fracos e com os joelhos tremendo. Então, já pode imaginar a luz que vai brilhar dessa cidade tão linda. E mais um de Matias Cowley. Ah, ah, alguém pode ler, por favor? Eu posso. Por favor. Vi pessoas vindo do rio e de lugares distantes para ajudar a construir o templo. Parecia que tinha hostes de anjos, ajudando a trazer materiais para a construção do prédio. Alguns estavam vestidos com mantos do templo e um pilar de nuvem pairava sobre o lugar. Mais uma vez, pode imaginar tal coisa. Essa aqui é um dos meus prediletos. Alguém pode ler, por favor? Paulo, pode continuar. Sim, uma das coisas que eu acho engraçada que foi profetizado pelo presidente McKay em 1935 foi: vamos melhorar nossos meios de comunicação até com rádios em nosso bolso para que possamos comunicar com amigos de qualquer lugar em qualquer minuto que quisermos. Ele não soube sobre os celulares que temos. Ele falou como rádio, mas eu gosto muito disso.
Ok, mais uma citação. Por favor, alguém pode ler? Todos os puros de coração verão a face do Senhor antes que ele venha em sua glória nas nuvens do céu, pois ele virá repentinamente para seu templo. Fazendo isso, ele purificará não apenas as mentes dos membros do sacerdócio naquele templo, mas ele purificará seus corpos até eles serem vivificados, renovados e fortalecidos, e eles serão parcialmente transformados, não para a imortalidade, mas para transformados em parte para que possam ser repletos com o poder de Deus e possam ficar na presença de Jesus e contemplar sua face dentro do templo. Awesome Prayer. Que lindo, né? Sim. Ok, mais um. Os santos virão para o seu templo preparado para ele, o Senhor. E seu povo fiel contemplarão sua face. Ouvirão sua voz e verão sua glória. Dos próprios lábios do Salvador, eles receberão mais instruções para o desenvolvimento e embelezamento de Sião, e o crescimento e estabelecimento de seu reino. Que coisa linda. Agora, essa aqui é de Doutrina e Convênios 45. Alguém pode ler? Eu, e lá vai. E com um só coração e com um só pensamento, ajuntai vossas riquezas para comprar uma herança que mais tarde vos será designada. Ah, e ela será chamada a Nova Jerusalém, uma terra de paz, uma cidade de refúgio, um lugar seguro para os santos do Deus Altíssimo. E a glória do Senhor ali estará, e o terror do Senhor também ali estará. Ah, tanto que os iníquos não virão a ela, e será chamada Sião. E acontecerá entre os iníquos que todo homem que não tomar sua espada contra seu próximo terá que fugir para Sião por segurança. E reunir-se-ão nela de todas as nações debaixo dos céus, e serão ah, o único povo que não estará em guerra entre si. E entre os iníquos dir-se-á: não subamos para lutar contra Sião, porque os habitantes de Sião são terríveis, portanto não podemos resistir, não poderemos. E acontecerá que os justos serão, peraí, só um instante, reunidos dentre todas as nações e virão a Sião cantando com cantos de eterna alegria. Então, já, já podemos começar a ver que o mundo inteiro vai ficar em guerra. E o único povo que não estará em guerra será Sião. Então, já podemos ver que isso já está começando a ser a nossa realidade. Eu quero focar nesse último versículo, entre todas as nações. Então, a Sião terá uma cidade que será o centro de Sião, mas, mas a Sião vai estar no mundo inteiro. Então, essa aqui é meu pensamento. Alguém pode ler? Começando com se você tiver. Se você Se tiver você só. tiver Oi? sorte de ser uma das pessoas chamadas para fazer parte daquela cidade no centro de Sião, penso eu que seus vizinhos seriam justamente as pessoas de países que você menos gosta. Por quê?
Então, quero ouvir seus, seus pensamentos, porque seria assim que o seu vizinho será de um país que você menos gosta. Vamos lá, pessoal. Alguma Eu ideia? acredito, eu acredito que isso possa acontecer para que nós possamos aprender a amar as pessoas, sabe? Para nos desafiar a termos caridade por elas. Esse é o meu pensamento. Gostei muito. Outros pensamentos? Eu acredito que, porque para o Senhor mostrar que ele não faz acepção de pessoas, independente de onde as pessoas estiverem, da sua nacionalidade, e de qualquer forma, ele é o Deus de todos, né? Gostei muito do comentário. Tem mais? Mais comentário? Sim, eu gostaria de fazer. É, eu acho que é um privilégio a gente ser membro da igreja e eu não sei o que foi que a gente fez para merecer um testemunho, poder conhecer o evangelho lá da existência pré-mortal, mas eu acho que muita gente ainda vai receber o evangelho, né? E mais é que a gente vai batizar no tempo. Mas eu estou feliz porque é algo a mais, né? Sentir o espírito numa atividade da igreja e sentir paz, né? Ir no jardim do templo. São conhecimentos que antes que eu não era da igreja, eu não tinha. É esse o meu comentário. Boa noite. Eu também amo isso. Então, vamos em frente. Eu tenho uma pergunta. Algum de vocês já pensou por que temos alas geográficas? Por que não podemos escolher a ala com o bispo que mais gostamos? Ou uma ala com nossos amigos? Porque as alas são geográficas. Alguém já pensou sobre isso? Sim, eu já me perguntei. Depois, com o tempo, eu obtive resposta, mas é uma das perguntas intrigantes que vem. Então, qual é a sua resposta? Então, é, ah, bom, eu acho que eu já trouxe em outras vezes aqui, mas eu soube mais ou menos de que é para a gente estar nesse local, porque tem um. É essa nossa família que o Senhor nos colocou para que a gente seja uma peça fundamental ali. E é onde você vai crescer, onde você vai espiritualmente e onde você vai aprender e poder ensinar também, né? Então, isso tem mais a ver, assim, espiritual, né? É algo espiritual. Até a localização geográfica, onde você mora, a ala, a sua família, tudo isso tem a ver num mundo espiritual, assim. Só um resumo, assim, básico. Olha, gostei muito, Franciele. Tem outro comentário? Marcos, Tem a ver
com as pessoas que convivem com você no dia a dia, né? Essas pessoas que estão aqui ao meu redor, que fazem parte da área geográfica de minha ala, elas me veem todos os dias, elas veem minha rotina, elas veem meu exemplo, né? Então fica mais fácil até para eu pregar o evangelho para elas, porque elas me veem constantemente. Gostei. E Luciane, tem comentário? Sim, eu acredito que é porque nós temos uma obra para cumprir ali, porque eu reparei uma coisa, que algumas pessoas que mudaram de ala ou de estaca, elas já tinham se destacado em muitas coisas, elas estavam, digamos assim, numa evolução maior espiritualmente na obra. E aí essas pessoas acabaram tendo que se mudar para outros lugares. Então eu acredito que é onde a gente deve aprender e ser útil. Gostei muito. Gostei de todos os comentários. Uma razão que eu penso é para nós praticarmos Sião. Ah, em nossas alas tem pessoas que gostamos muito, talvez tenha pessoas que não gostamos muito, e é mais ou menos um ensaio para Sião, para nós aprendermos como viver em Sião. Então, esses últimos dois slides já começaram a falar sobre o que, para mim, é a parte mais importante, que é como eu posso me preparar para fazer parte de Sião. E por muitos anos eu venho fazendo essa pergunta. O que eu posso fazer para me preparar para viver em Sião? Então, é, quem, quem será chamado a ir a Sião inicialmente? Parece, pelas profecias, que certos membros da igreja serão chamados para ir e fazer os preparativos para o estabelecimento de Sião. Agora, vamos olhar novamente na biblioteca do Evangelho. Vamos achar um livro que se chama Revelações em Contexto. Então, espera aí. Ok. Ok. Vamos para. Espera aí um minuto. Vamos para a história da igreja. Aqui, e clique aqui, e depois estudo de doutrina e convênios. E depois, revelações em contexto. Se vocês não conhecerem este livro, é um livro
fantástico que dá o contexto atrás das revelações. Por exemplo, esse primeiro capítulo dá o contexto para seção 3, 5, 10, 17 e 19. Falando sobre Martin Harris. E eu quero ir para a jornada do ramo de Colesville. E esse capítulo fala sobre doutrina de convênios 26, 51, 54, 55 a 6 e 59. Esse ramo é, é um ramo absolutamente incrível. E eu quero ir agora para os mapas. Nas Escrituras, vai para auxílios de estudo e vai para mapas da história da igreja. E clique aí e depois vai para. Deixa eu ver. A região. Não. Bem, a Os região de mapas. Nova York, Pensilvânia. Então, agora aqui está o Palmyra. Aqui está Harmony, que é onde Joseph Smith morava, junto com a Emma, quando traduziu a, a primeira parte do livro de Mormon. E aqui fica Colesville. Colesville, então, fica meio perto. E tinha famílias em Colesville que eram bem ricas, pessoas fabulosas, e muitas dessas famílias se batizaram na igreja. A igreja foi restaurada no dia 6 de abril de 1830. Esse povo se batizou 3 meses depois. Deixa eu ver. O que está vendo agora, Su? Está vendo o meu PowerPoint? Estamos sim, estamos vendo o mapa. O mapa, ok. Ok. Espera aí. Ok. Ok, agora o meu PowerPoint. Isso, agora a gente está vendo o PowerPoint, a parte mais importante. Ok. Então, essas famílias se batizaram em junho, 3 meses depois da restauração da igreja. Agora, no, na sessão 38, fala sobre essas famílias em Colesville. E essas famílias tinham fazendas lindas e eram pessoas ricas. E o Senhor falou para essas famílias. Você pode ler.
Posso sim. Ah, Doutrina e Convênios 38 e 37. E os que têm fazendas que não possam ser vendidas, que as deixem ou aluguem, como lhes parecer melhor. Joseph Smith recebeu Doutrina e Convênios 38 no dia 2 de janeiro de 1831, 6 meses depois que eles se batizaram. O que você faria? Então, eu quero que vocês pensem. Tem esse rapaz, Joseph Smith, e ele está dizendo que recebeu uma revelação de Deus, né, que vocês devem mudar para Ohio e, se puder, vender a fazenda, tudo bem. Se não puder, pode alugar. Se não puder alugar, então só deixe e vai embora. O que você faria? Eu sei o que eu faria. Eu diria: Você tá doido, rapaz? Tá, tá pedindo que eu deixe a minha fazenda para alguém, uma outra pessoa, ficar com ela. Tá doido? Mas eles foram, eles ou venderam ou alugaram. Eu espero que nenhum deles tiveram que só deixar. Mas o Senhor não se importava com isso. Ele, ele fez mais ou menos, olha, vocês podem fazer o que quiserem, só vai para o Ohio. E, eh, e vamos ler agora. Ah, Desculpa, antes de ler. Eles foram para Kirtland, a todas essas famílias. E um homem chamado Lyman Copley fez convênio de dar uma fazenda para os santos que estavam chegando de Nova York. Então, os santos de Colville foram para viver nessa fazenda de Lima Copley. Mas logo após, eles vieram, o Lima Copley saiu da igreja e mandou embora os santos de Colville. Então, Joseph pediu que essas famílias fossem as primeiras pessoas para ir para Missouri. Eu pergunto mais uma vez, o que você faria? Nós, pode falar. Não, eu acho que a minha resposta ia ser a mesma que o senhor falou, né? Eu não sei, eu digo que eu acredito no Evangelho, que eu acredito nos profetas, mas eu nunca fui colocado em uma situação como essa, né? Onde alguém pede para eu deixar tudo que eu tenho e se eu não vender, é só deixar para trás. Eu não sei o que eu faria, irmão. Eu possivelmente diria, você está doido? Então, você pediu, Joseph, que nós vendêssemos tudo para chegar em Kirtland. E nós fizemos. Chegamos em Kirtland, pareceu que seria tudo bem. E o cara lá nos manda embora. Agora você está pedindo que vamos a dobro da distância que viemos nessa primeira viagem. E vamos começar a igreja do nada em Missouri.
eu falaria mais uma vez, tá doido, rapaz. Rejane, por favor. Essa situação me fez lembrar de Abraão, né? Que foi pedido a ele para ele, né, sacrificar seu único filho, né? Eu também me lembrei de Leí, né? O Senhor pediu para ele deixar seu ouro, sua prata, né? Tudo que ele tinha para que eles pudessem, né? Fazer a vontade do Senhor e deixar Jerusalém, né? Então, muitas outras situações, né? Nós vemos nas Escrituras que o Senhor provou a fé de seu povo, né? O Senhor fez essa prova de fé, né? Então, o Senhor, às vezes, eu também nunca me vi numa situação assim, né? Mas eu fico imaginando, né? Se chegar algum dia o Senhor provar minha fé dessa forma, né? Que tipo de atitude eu vou ter, né? Eu vou ser uma pessoa obediente, eu vou fazer a vontade do Senhor, ou eu vou me questionar por que que o Senhor está me pedindo aquilo, né? Então, é uma prova de fé, né? Nós vemos aí uma prova de fé, né, dessas pessoas, né, e de muitos outros profetas que antecederam a gente, né? Rejane, adorei a resposta. Luciane, por favor. Irmão, eu tô tentando evitar, mas eu tô me sentindo a mais insignificante. Eu tô me sentindo como se eu não vou poder nem olhar para essa cidade, porque diante dessas renúncias e obediência, quem sou eu? É uma fé incrível que esse povo tinha. Eu adorei sua resposta. Margarete, por favor. Tá no mudo, Mar. Ok. Desculpa, eu fiquei pensando quando teve que dividir, eu moro aqui em Juazeiro, Bahia, sou da Estaca Petrolina. Eu fico pensando quando teve que dividir a área aqui, temos duas alas, e muitos irmãos reclamaram só em ir para outra ala. Né? E imagine largar tudo e ir para outro lugar. Às vezes não querem nem sair do próprio banco que sentamos na capela, acostumado estar lá naquele mesmo lugar. Imagine sair do nosso aconchego, da nossa fazenda, para ir para outro lugar. Como foi hoje o estudo, né, do Bem Segue, para um lugar pantanoso, cheio de mosquitos. Será que estamos preparados? Essa é a questão. É, essa é a questão. Então, ah, agora, dois versículos depois do 37, que já lemos, o Senhor fala em 39. Alguém pode ler, por favor? Eu posso. Obrigado. E se buscardes as riquezas que é da vontade do Pai, vos dá, sereis o mais rico de todos os povos, porque tereis as riquezas da eternidade. E é necessário que as riquezas da terra sejam minhas, para dá-las. Mas precavei-vos contra o orgulho, para que não vos torneis como os nefitas de outrora. Então, eu penso sobre versículo 37, em que o Senhor fala: se puder vender tudo bem, se não, pode alugar ou só pode deixar. Porque o Senhor fala no 39, olha. Todas as riquezas do mundo são minhas, e se vocês tiverem a fé de me obedecer e
de fazer a minha vontade. Se vocês desejarem riquezas, olha, eu tenho todo o ouro no mundo, toda a prata, todo o terreno, eu tenho tudo. Eu posso te dar tudo que eu tenho, mas precisamos ter a fé de seguir ele e seguir o profeta. Então, eu quero falar agora sobre por que os santos, quando os santos foram para Missouri, eles foram expulsos de Missouri logo após. Alguém pode ler aqui, por favor? Eu posso, Obrigado. porque os santos foram expulsos do Missouri, santos escolhidos, peraí, santos escolhidos a dedo para ir ao Jackson County para edificar Sião. Mas outros santos, ouvindo que grupos estavam indo ao Jackson County, não sei se é assim, para edificar Sião, foram sem ser chamados. O que aconteceu para que os santos fossem expulsos do estado de Missouri? Vamos ter uma conversa sobre isso? Então, o que vocês pensam? Por que os santos foram expulsos do estado de Missouri? Provavelmente, esses irmãos que não foram escolhidos para ir para lá, né, primeiramente, eles se tornaram orgulhosos, né? E acabaram fazendo algumas coisas como é que eu posso dizer assim, deram um mau exemplo para o povo do Missouri, né? Então, foram muitas coisas que eles acabaram fazendo e que acabou, como é que se diz? Agora a palavra fugiu. A consequência desses atos, né, foi justamente a ordem de extermínio do governador. Ok, obrigado. Luciane, por favor. Não seria a mesma coisa que eu achar que a minha estaca não tá boa ou a minha ala ir para outra? E tudo isso devido ao orgulho? Porque eu acho que eu mereço estar naquele lugar que eu considero melhor e não no que o Senhor me designou? Faz sentido. Não tá? Agora não foi um link, isso não ligou com a primeira pergunta que você fez pra gente, por que que as alas são determinadas, né? Tem uma divisão geográfica e demográfica. Eu estou amando todos os comentários. Vamos ler agora de Doutrina e Convênio 101. E vamos achar as boas. Peraí, antes de ler, nos Estados Unidos, nós, na igreja, falamos muitas vezes que os santos eram contra a escravidão, porque quase todos os membros vieram do norte dos Estados Unidos. E Missouri não ainda era estado, mas a maioria das pessoas que estavam morando lá estavam a favor da, da escravidão. Então, muitas vezes falamos sobre
foi a disputa sobre a escravidão. Foi por isso que os santos foram expulsos. Mas vamos ler a Doutrina e Convênios 101. E o Senhor dá a resposta. Alguém pode ler? Sim, estão me ouvindo bem? Sim. Por que os santos foram expulsos de Missouros? Doutrina e Convênios 101. Em verdade, eu te digo, em relação a teus irmãos que foram afligidos, perseguidos e expulsos da terra de sua herança, eu, o Senhor, permiti que lhes sobreviessem aflições, que os afligiram, e, em consequência de suas transgressões. Contudo, possuí-los-ei e serão meus no dia em que eu vier para reunir minhas joias. Portanto, é necessário que sejam corrigidos e provados, assim como Abraão, a quem foi ordenado oferecer o único filho, pois todos os que não querem suportar a correção, mas negam-me, não podem ser sacrificados. Eis que eu te digo, havia desarmonias e contendas e invejas e disputas e concupiscência e cobiça entre eles. Portanto, com essas coisas corromperam suas heranças. Então, foi exatamente o que vocês falaram. O versículo 6 fala sobre desarmonias, contendas, invejas, a disputas e cobiça. E foi por isso, porque os santos não estavam preparados. E com certeza, essas pessoas que mudaram para lá sem ser chamado, foi um problema muito grande que eles pensavam que eles queriam fazer o que eles queriam, não o que o profeta e o Senhor queria. Então agora vamos falar sobre, voltando para esse ensinamento de Joseph Smith. Ele está falando sobre quem viverá em Sião em nossos dias. Então, alguém pode ler, por favor? Quem viverá em Sião? Qualquer lugar em que os santos se reunirem é Sião, um lugar seguro que todo homem justo edificará para seus filhos. Haverá aqui e ali uma estaca de Sião para a coligação dos santos. Ali seus filhos serão abençoados, e vocês estarão entre os amigos, onde poderão ser abençoados. A rede do Evangelho colhe todo tipo de pessoas. Devemos fazer da edificação de Sião o nosso maior objetivo. Em breve virá o tempo em que ninguém terá paz a não ser em Sião e suas estacas. Onde fica Sião? Então, peraí, vou interromper. Onde fica Sião hoje? Lembrando que acabamos de ler, onde fica Sião hoje? Sião começa em nós, primeiramente. Depois, Exato. Começa em nós e depois continua. nosso lar, Qualquer lugar onde os a santos igreja, estejam reunidos. Exato, Luciane
E Marcos continua. Então, depois de nosso lar, a igreja, né? Então, começa em nós temos que fazer com que nosso lar seja Sião, e temos que fazer com que a igreja seja Sião, né? E se conseguirmos, nós podemos estender ainda para a comunidade, né? E fazer nosso trabalho como pescadores de homens. Adorei. E com vocês, cada um de vocês, a sua família é perfeita, né? Tem harmonia e amor em cada minuto em sua família, né? Não. Eu acho que não. Nas suas aulas, todo mundo ama um ao outro, né? Não. Então, nós temos que edificar Sião onde estamos. Não é uma coisa fácil. Nós falamos sobre Enoque e que ele criou uma cidade e a cidade foi tirada da terra porque eles todos estavam amando um ao outro, não tinha pobres entre eles, e era um povo perfeito. Mas se estudar muito bem em Moisés, na pérola de grande valor, se estudar muito bem nos capítulos 5, 6 e 7, demorou 365 anos para Enoque edificar Sião. E nossa igreja hoje tem menos de 200 anos de idade e o maior problema que temos é que continuamos a crescer tanto. Que problema gostoso, né? Mas o problema é que continuamos a dividir e, como alguém falou, pessoas ficam chateadas porque tem que mudar de banco ou tem que mudar de ala. E nós temos que nos aperfeiçoar. Então, Su, pode continuar, por favor, pois levantarei. Pois levantarei para mim um povo puro, que me servirá em retidão. Se Sião não se purificar, de modo a ser aprovada em todas as coisas à vista dele, ele procurará outro povo. Então, um, um, então, eu acho que tem um slide sobre isso, mas o povo em 1830 não estava preparado. Então, o Senhor chamou um outro povo para edificar Sião. Quem é este outro povo? Alguém sabe? Ou pode falar, Su. Não, Pode repetir a pergunta. Isso, eu só ia pedir para repetir a pergunta. Eles não estavam preparados em Missouri para edificar e o Senhor escolheu um outro povo. Foi essa a pergunta? Bem, ele disse, se Sião não se purificar, ele procurará outro povo. E eles não conseguiram. Então, o Senhor
procurou um outro povo. Quem foi que ele achou para edificar Sião? Marcos, eu vi que você ligou o microfone. Vamos ver. Bem, o outro povo somos nós. Que coisa fantástica para nós. E cabe a nós, cada um ser um povo puro. E se estivermos preparados, então o Senhor nos chamará para fazer parte de Sião. Um versículo do livro de Mormon que eu amo, amo, amo. Alguém pode ler, por favor? Antes de ler, eu sempre pensava que durante o milênio Satanás não teria poder, porque Jesus Cristo viria e tiraria o poder de Satanás. Mas esse versículo fala algo diferente. Alguém pode ler, por favor? Eu posso? E por causa da retidão de seu povo, Satanás não tem poder, portanto, não pode ser solto pelo espaço de muitos anos, pois não tem poder sobre o coração do povo, porque vive em retidão e o Santo de Israel reina. Então, O que isso significa para a sua vida? ok, então eu amo isso. Então, porque fala, fala neste versículo, porque Satanás não teria poder. Por causa do coração puro do povo, a predisposição em obedecer, amar, honrar e viver em união. Então, Puros de coração. exatamente. Então, cabe a cada um de nós sermos este povo puro. E nós podemos entrar em. Espera aí um pouquinho. Ok, desculpa. Nós podemos entrar em nosso milênio pessoal hoje. Não temos que esperar para a segunda vinda de Cristo. Nós podemos viver em nosso próprio milênio hoje. Já pensou? E por quê? Porque ah, vivem em retidão e o Santo de Israel reina em nós. Que coisa linda. Ok, vamos ler um, alguns outros versículos. Por favor, alguém lê. Eu vou ler. Eis que a vingança cairá rapidamente sobre os habitantes da terra. Um dia de ira, um dia de queima, um dia de desolação, de pranto, de luto e de lamentação. E como uma tormenta cairá sobre toda a face da terra, diz o Senhor. E sobre minha casa principiará
e de minha casa espalhar-se-á, diz o Senhor. Primeiro entre os de vós, diz o Senhor, que professam conhecer meu nome e não me conheceram, e, e blasfemaram contra mim no meio da minha casa, diz o Senhor. Então, com quais pessoas a separação entre pessoas retas e iníquos começará? O que vocês pensam? Pelo que foi escrito aqui, onde que começará a separação entre as retas e iníquas? Agora, Ok, agora, mas com quais pessoas agora? então, Pode falar. posso? Falar. Porque, por exemplo, as pessoas que estão procurando ser fiéis, elas já têm sintonia entre si, e uma atrai a outra, e elas vão, como é que eu vou dizer? Não é fazendo panelinha, mas elas vão formando um conjunto de pessoas que estão retas e fiéis. E as outras vão se separando, é uma coisa que acontece espontaneamente, porque luz atrai luz, trevas, trevas. Então, é uma coisa feita natural. Eu acabei de pensar aqui agora. Então, na verdade, tudo bem, às vezes tem panelinha que não tá falando besteira, mas a maioria das vezes você nota que naturalmente as pessoas se unem quando estão voltadas a atividades na igreja, no templo, no serviço, e tem sempre aquelas pessoas que ficam em separado. Na verdade, essa separação já está sendo feita agora, dentro da casa do Senhor, no nosso tempo. Exatamente. E começará, como fala no 26, entre os que professaram conhecer meu nome e não me conheceram, e blasfemaram contra mim no meio de minha casa. Então, dentro da igreja, as pessoas vão se dividir. Exatamente como você falou, Luciene, eles se separam. Eles fazem a separação. E os retos vão ficar atraídos dos retos. Exatamente. Então, essa aqui é o que eu falei antes. Alguém pode ler essa 10ª regra de fé? Posso ler. Cremos na coligação literal de Israel e na restauração das 10 tribos, que se uma nova Jerusalém será construída no continente americano, que Cristo reinará pessoalmente na terra e que a terra será renovada e receberá sua glória paradisíaca. Não tem que ir ao Missouri para fazer parte de si. Então, onde ficará Sião? Em qualquer lugar que fiéis estejam reunidos em nome do Senhor. Exatamente. Ficará no continente americano, tanto no norte como no sul, e em qualquer estaca de Sião. Ali estará Sião. Vamos continuar. Foi Joseph que disse isso.
Desculpa, vou falar sobre essa reunião. Acho que muitos de vocês sabem sobre essa reunião. Aconteceu em Kirtland e todos os membros do sacerdócio estavam numa sala bem pequena. E Joseph pediu que eles prestassem testemunho sobre o futuro da igreja. E quando terminaram, alguém pode ler agora. Quando terminaram, o profeta disse: Irmãos, fui muito edificado e instruído por seus testemunhos nesta noite. Mas quero dizer-lhes perante o Senhor que vocês sabem tanto a respeito dos destinos desta igreja e reino, quanto um bebê no colo da mãe. Vocês não compreendem. É para continuar? Por favor. Ele disse: Vocês veem apenas um pequeno grupo de portadores do sacerdócio aqui reunidos nesta noite, mas esta igreja encherá a América do Norte e do Sul. Ela encherá o mundo. Quanto um bebê. Exato. Que visão, que futuro que nós temos. Agora, não sei se vocês sabem sobre isso, mas a BYU, acho que foi mais ou menos um ano, talvez 2 anos atrás, a BYU anunciou que vai começar uma escola de medicina. Aí eu faço a pergunta: nos Estados Unidos e no Brasil, no mundo inteiro, tem muitas escolas de medicina. Por que a BYU vai formar uma escola? Eles anunciaram que vai ter muitos estudantes internacionais. E por quê? E o que isso significa para Sião? A igreja não falou nada sobre o que isso significa. Isso são meus pensamentos e pensar sobre Sião e o que isso significa. Para mim, isso significa que a igreja está preparando para ter muitos médicos internacionais. E por quê? Porque Sião vai ficar no mundo inteiro. E que visão, mais uma vez, que visão que o profeta tem do que nós precisamos fazer para preparar o mundo inteiro para Sião. Vocês todos sabem sobre o pathway. Isso é para educar, dar educação para pessoas no mundo inteiro. E agora, uma escola de medicina. Eu olhei no meu relógio agora. Su, é para terminar agora. Não, irmão, por favor, sinta-se à vontade. A gente pode estender um pouquinho mais. Ok, eu vou terminar logo, logo.
Ok, alguém pode ler isso mais uma vez? Essa citação é deste capítulo 15. Pode ler, por favor? Joseph Smith disse: mas gostaria de lembrar-lhes uma certa cláusula que diz que, após muita tribulação, vem as bênçãos. Doutrina e Convênio 58:4. Por essa e também por outras que recebi recentemente, sei que Sião será redimida no devido tempo do Senhor. Mas o Senhor oculta de meus olhos quantos serão os dias de sua purificação, tribulação e aflição. Quando perguntei a esse respeito, a voz do Senhor declarou: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu acho até engraçado que ao Senhor disse ao Joseph: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha, Joseph, você está enchendo o saco, rapaz. Para de perguntar. Olha, quando, ah, eu sei quando Sião vai ser edificado. Você não se preocupe, eu estou em controle. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu amo essa parte de 106. Alguém pode ler? Doutrinas e Convênios 106, 4, 5. E também em verdade vos digo, a vinda do Senhor aproxima-se e surpreenderá o mundo como um ladrão na noite. Portanto, cinge os vossos lombos, para que sejais os filhos da luz, e esse dia não vos surpreenderá como um ladrão. O que significa o versículo 5? Então, nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas o que significa versículo 5? Eu Pra- acho que Isabel Silvana, né, falo por mim, eu tenho que me preparar, né, todos os dias, para quando Jesus Cristo, né, chegar, eu estar pronta, né, ali, o cingir vossos lombos. Eu acho que é a minha preparação, para mim poder não ser pega de surpresa. Adorei, Isabel. Tem mais comentário, por favor? Como o profeta disse, né? Para nós estarmos constantemente no templo, né? Fazendo a obra, tanto no templo como nas estacas do Senhor, né? Na nossa ala, para que nós não sejamos pegos de surpresa, né? Exato. E Rejane, por favor. Eu sempre me lembro, quando eu leio essa escritura, eu sempre me lembro da parábola das 10 virgens, né? Que nós possamos ser como as virgens prudentes, né? Elas não deixaram para a última hora a preparação do óleo das suas lâmpadas, né? Então, o mesmo acontece com a gente, né? Porque de tudo que já foi falado aqui, né? Todas essas coisas, elas nos ajudam nessa preparação, né? Que a gente possa suportar esse dia, né? Que vai ser bem deleitoso para as pessoas que realmente tiverem muito óleo nas suas lâmpadas, né? Que tiverem se preparado, que tiverem tido um arrependimento diário, né? Que tiverem se fortalecido com as escrituras, né? Com a oração, como a Luciene falou, com a ida ao templo, né? Então, com muitas outras coisas que se nós formos realmente perceber, elas vão nos fortalecer para que esse dia a gente não seja pego de surpresa, né? Então, eu gosto muito de sempre, quando eu leio essa escritura, de lembrar
né, das 10 virgens, né, as 5 prudentes e as 5 loucas, que eu não seja como as virgens loucas, né, eu sempre procuro me policiar para que eu não esteja sendo uma das loucas, né. Obrigado, Rejane. Isso. Também ele fala que sejais os filhos da luz, né? Então, quando nós temos o conhecimento do Evangelho, quando nós vivenciamos o Evangelho, nós somos a luz do mundo, né? Então, quando nós, como a Regiane falou do testemunho, né, de fortalecer o nosso testemunho, buscarmos conhecimento, nós não vamos ser pegos de surpresa, né? Porque nós temos o conhecimento necessário para que nós possamos identificar os sinais da vinda do Salvador Jesus Cristo. Exatamente. So, Era mais ou menos isso que eu ia falar, que a Dora falou. Às vezes a gente diz assim, mas a gente não sabe nem que hora, a gente não sabe o dia certo ou quando o Senhor vai voltar, ninguém sabe. Mas o Senhor, ele diz que se nós nos prepararmos, nós não seremos surpreendidos, né? Que sejamos os filhos da luz. A luz traz esclarecimento, traz conhecimento. Então, se nós estivermos preparados nesse sentido, nós não vamos ser repreendidos, porque a gente reconhecerá os sinais da segunda vinda, né? Agora, se nós não estivermos preparados, ou não tivermos esse olhar, essa luz, a gente não vai conseguir reconhecer o sinal, né? E dentro deles tem a preparação. E se a gente reconhece o sinal, a gente tenta se preparar da melhor forma possível. exatamente. Olha, vamos, hum, vamos terminar com isso. Alguém pode ler? Quando estarei preparado para ajudar a redimir Sião? Quando estarei pronto a dizer, Senhor, tudo que tenho é teu. Meu tempo, minha substância, tudo que possuo está no altar, para ser usado de acordo com a tua vontade e não a minha. Então talvez estarei pronto a ajudar a redimir Sião. Eu amo essa frase. Quando eu estou pronto para dizer, Senhor, eu te dou ao meu arbítrio. Eu não quero mais, o que tu queres de mim, eu farei. E com certeza vamos ter muitas dificuldades no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Teremos muitas dificuldades, mas se nós estivermos puros de coração e unos de coração, e nós podemos nos preparar para a vinda do Senhor, seja em Jackson County, Missouri, ou seja em São Paulo, ou seja em qualquer lugar no mundo, nós podemos nos purificar, podemos entrar hoje em nosso milênio pessoal e podemos fazer parte de Sião. Eu não vejo o dia. Quando vem problemas, eu falo, vem mais problemas, porque eu sei que os problemas têm que existir antes que isso volte. E quanto a mim, mais problemas que tem, mais perto que Cristo está. E eu quero estar em Sião. Eu amo Jesus Cristo, eu amo este Evangelho e eu amo a visão que temos através dos profetas sobre Sião,
no futuro e sobre a ação que podemos construir em nossos corações hoje. Eu testifico disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. 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 Então, Tá bem. quaisquer perguntas ou comentários que vocês têm? A hora de fazer, se calem para sempre. Clemilson. Cremilson? Irmão? Marcinho, rapidinho, meu lindo. Cremilson, ele tá com a mão erguida. Opa, tô tentando abrir o microfone aqui. Consegui. Pronto. Presidente, eu lembro que uma das suas falas aí, o senhor falou que estamos fazendo para poder edificar Sião. E eu lembro que teve uma conferência aqui de destaque recentemente, e o presidente da destaque pediu para que todos nós ficássemos atentos nas nossas reuniões, quando tiver alguém sozinho na capela, e poder sentar do lado, poder acompanhar essa pessoa. Então, são pequenas coisas que podemos fazer e que vai ajudar a edificar Sião. E uma delas também é essa, de seguir nossos líderes, né? Quando eles deram os conselhos do que devemos fazer, nós ficamos atentos. Então, agora, temos mais um conselho do Senhor aqui, né, pela sua aula de hoje, para ficar atento que não vai ser somente edificar Sião nos Estados Unidos, vai ser no mundo todo, onde nós estamos, né? Exatamente. E, Clemilson, como é bom te ver de novo. Eu te amo, rapaz. Obrigado, presidente. Também te amo muito. Eu sempre estou acompanhando o senhor e sua esposa pelo Facebook, nas suas viagens. Sempre estou acompanhando aqui. Obrigado. Márcio, você tinha comentário? Sim. Então, eu entendi assim, Doutrina e Convênios fala que é um círculo, depois das provações vem as bênçãos, depois das bênçãos vem as provações. Então, é tipo um círculo. Eu nunca tinha ouvido isso, mas eu gosto muito mesmo. Muito bem, gente, a gente ainda tem alguns minutinhos. Presidente, irmão Del, deixa eu só lhe fazer uma pergunta que eu achei interessante. A questão foi ano passado que foi anunciado a escola de medicina, né? E aí tem essa coisa de estar trazendo estudantes do mundo inteiro, de fazer uma coisa muito mais humanitária. Mas aí eu fiquei pensando, porque eu nunca tinha ligado isso, a questão de milênios ou coisa assim, a sua opinião a respeito, né? E a minha pergunta, quando é em cima disso, né? Por exemplo, a gente aprende sobre como seria a vida no milênio, né? Teríamos pessoas ressuscitando com o corpo assim ou assado, né? Com corpos perfeitos e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, onde entraria? Eu sei que são só especulações, né? Que não tem nada, mas o que o senhor acha? Onde entraria a escola de medicina porque eu tinha visto, eu até comentei no grupo uma vez sobre a questão da escola de medicina, né? Eu lembro que foi ano passado que eu falei sobre isso, né? E aí tem essa coisa de trazer estudantes do mundo inteiro. Como isso ajudaria no milênio, ou perto do milênio, em preparação para a segunda vinda? Porque tem que ter um motivo, né, para a igreja. Qual é a sua opinião a respeito? Gente, a sua opinião, viu? Seria apenas minha opinião. Eu não sei. Apenas sei que quando eu ouvi isso, eu imediatamente eu pensei, mas como assim? Demorar alguns anos para começar, depois mais 4 anos de uma pessoa
fazer a escola de medicina e mais anos até para fazer estagiário especialização. E a resposta é: eu não sei, mas, mas eu acho que se de alguma forma algo vai acontecer que nós vamos. A vida não vai ser tão diferente durante o milênio do que está agora. Agora não teremos tanta maldade no mundo, mas estaremos no mundo todo. Eu pensava alguns anos atrás que Sião ficaria no centro e teria cidades satélites ao redor de Sião. Mas agora eu sei que vai ser diferente. Sião vai ser nas estacas do mundo todo. E de alguma forma vamos precisar médicos no mundo todo. E talvez não teremos tantas escolas de medicina, porque as pessoas iníquas não vão ficar no mundo. Eu não sei, mas eu senti bem fortemente dentro de mim que quando ouvi esse anúncio, eu veio o sentimento dentro de mim que isso tem algo a ver com Sião. Então, não é uma resposta boa sua, mas eu senti bem fortemente dentro de mim. Luciane, você tem comentário? Foi dito que no continente americano, norte e sul, pelo que eu entendi, todos os povos vão recorrer aos das Américas, do continente americano. Talvez essa preparação é para que os povos recorram como é que eu vou dizer? Porque falou, tem alguma coisa específica, embora tenha Sião no mundo todo, mas fala da América do Norte e da do Sul. Talvez nós sejamos referência de saúde, porque nós sabemos que o ser humano não está se alimentando com alimento de verdade, que o nutra de verdade, que o torne saudável. Ao contrário, está provocando muitas mutações, né? Digamos assim, não coisas que dá para se ver, mas que se sente e que são, bom, por enquanto, especulações da medicina, né? Mas a gente sabe da grande máfia também das drogas, dos remédios, né? De doenças de doenças criadas, da guerra bacteriológica, biológica. Então, acredito que talvez nós sejamos ponto de referência, que talvez o mundo todo vá recorrer a nós para tratamentos de saúde, psicológico. É isso que eu tô acreditando. Assim, sei lá, é o que fez sentido para mim. Sim, pode ser que seja. Eu não sei. Olha, bem, pode falar, Su. Não, eu já ia fazer a pergunta para saber quem tem mais alguma pergunta.
né? Agora tá o horáriozinho da gente fazer a pergunta para a gente poder liberar também o irmão Del. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, mas eu tenho só um comentário que eu achei interessante, irmão. Posso fazer? Pode. Quando o senhor estava falando sobre a cidade de Enoque, eu nunca tinha me atentado, né, para a quantidade de tempo que eu sei que Enoque já começou a pregar para a cidade, ele já fazia algum tempinho, né? E ele pregou por muito tempo, mas eu nunca tinha me tocado a quantidade de tempo. O senhor falou 365 Sim. anos? 365 anos. E aí eu fiquei pensando, fazendo um paralelo, né? Que o que a gente está tentando fazer agora, construir agora, em menos de 200 anos, né? Parece que Enoque passou pelo mesmo processo também, né? Porque eu nunca tinha pensado para fazer um paralelo. Então demorou 365 anos para todo esse processo acontecer e eles conseguiram estabelecer uma Sião que foi local. Só que essa Sião local física, ela foi transladada, ela foi tirada da terra, né? E agora, alguns anos, muitos anos depois, a gente vem com o mesmo, seguindo o mesmo protótipo, porque quando a gente pensa em Enoque, eu nunca pensei em quantidade de tempo, né? Mas demorou mais ou menos o que a gente e os santos estão tentando, desde então, desde a restauração, estabelecer essa Sião, para que essa Sião chegue em um ponto onde todos nós sejamos uníssonos em coração, sentimentos, nos tornemos umas pessoas boas, para Sião de fato ser edificada, e dessa vez não vai ser arrebatada, né? Ao contrário, vai vir a outra Sião que foi estabelecida, vai voltar de novo para a terra, que seria a cidade de Enoque, né? Então, na realidade, a gente está seguindo os passos de Enoque. Desculpa, eu só nunca tinha feito esse paralelo de tempo. E eu quero fazer parte dessa reunião quando eles voltam. Nossa, eu quero fazer parte. Eu convido vocês a estudarem Moisés, a capítulos 5 a 7. É, é muito bom. E estude bem cuidadosamente para achar o, o que aconteceu para edificação. Muito bem. É muito bonito. Obrigada, irmão. Eu não sei se o senhor quer fazer algumas considerações finais, né? Não, Não, então eu gostaria, gente, de agradecer de coração, ao irmão Dale Bradford, que sempre, sempre, de coração bem aberto, aceita vir nos deixar uma mensagem. Irmão, muito obrigado. Agradeço todo mundo que ficou até agora com a gente, né? Já são 10h42. No próximo domingo a gente vai ter o irmão Generoso, desculpa, o presidente Generoso, né? Que agora é presidente da Missão Natal, né? Ele vai estar com a gente novamente, voltando pela segunda vez. Então, só lembrando, gente, sexta-feira a gente vai ter aula do Vem Segue-me. Sábado a gente vai ter, eu acho que o irmão Gessé, que já veio aqui antes, né? E domingo a gente vai ter o presidente generoso. E muitíssimo, muitíssimo obrigada. Cremilson, você consegue fazer? Não, acho que o Cremilson não consegue fazer oração, consegue? Consegue? Então, Consigo. então vamos lá. Tá bom. Mais uma vez, muito obrigado, presidente. Licença. Amado e bondoso Pai Celestial, te agradecemos, Pai, por esse momento que tivemos para aprender mais sobre o teu evangelho. Te agradecemos pela vida de cada um de nós e pelo teu amor por cada um de nós. Pai Celestial, te pedimos que possa nos ajudar a colocar em prática todas as coisas que aprendemos e possamos ser um ponto forte de edificação do teu reino em cada estaca, em cada ala. Pedimos também que seu Espírito esteja conosco sempre, nos orientando no que devemos fazer e possa abençoar
a cada um de nós com mais saúde, força e vitalidade para servir na obra. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, gente. Obrigada, irmão.